Marco Rubio recebe ministro Mauro Vieira e Brasil e Estados Unidos tentam encontrar caminho para negociar o tarifaço. Atentados do Estado Islâmico em Paris completam 10 anos e franceses recordam ataques que pararam o mundo. Ex-líder de grupo terrorista, Ahmed al-Sharaa vai a Washington, se encontra com Donald Trump e se torna primeiro presidente sírio a visitar a Casa Branca. Você vai ver também. Justiça italiana investiga cidadãos que viajaram para a Bósnia e Herzegovina em caso de turismo de guerra. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente começa o programa de hoje falando sobre reunião, porque o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio na última quinta em Washington. Aliás, foram duas reuniões. Um dia antes, eles já tinham se encontrado no Canadá em meio ao encontro do G7. Depois das conversas, Mauro Vieira afirmou que Brasil e Estados Unidos estão avançando em um acordo provisório para desbloquear as relações e negociar o tarifaço instituído pelo presidente Donald Trump ao longo do ano. Sobre esse assunto, a gente conversa com a professora de Finanças do curso de Relações Internacionais da ESPM, Mariana Ureng. Professora, seja muito bem-vinda ao JP Internacional. Queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Depois da reunião de quinta-feira, o ministro Mauro Vieira falou que deve haver um acordo provisório e que aí começam as negociações de fato, que devem levar de 2 a 3 meses para serem concluídas. Me pareceu um banho de água fria para muita gente que estava esperando uma resolução mais rápida dessa questão. Isso é normal? Esse prazo que foi entregue por Mauro Vieira é normal? Ou o ministro está tomando algum tipo de precaução em relação ao prazo? Olá, Fabrício, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu acho que a gente sempre tem que levar em consideração que tempo é uma questão relativa. Se a gente pensa no papel que o nosso ministro das Relações Exteriores tem, Mauro Vieira tem um papel diplomático. Então, quando a gente está falando do componente político dessa negociação, sem dúvida 2 a 3 meses podem parecer algo relativamente rápido e célere. Ele inclusive enfatiza dizendo que Marco Rubio sinaliza a intenção de resolver rapidamente toda essa questão com o Brasil. Mas quando a gente olha isso do ponto de vista comercial, especialmente para quem é afetado pelo tarifaço, 2 a 3 meses, como você disse muito bem, é um banho de água fria. E eu acho que é importante a gente deixar claro que quando a gente está falando desse acordo provisório, a gente está falando do tal do roadmap, né? Então isso não é uma questão técnica, a gente ainda está assim, nos primeiros passos desse processo, a gente não tem sequer questões técnicas ou setoriais sendo discutidas, apesar do ministro Mauro Vieira ter sinalizado que todas as partes técnicas da conversa foram de altíssimo nível, né, das discussões anteriores e das respostas que o Brasil ofereceu, mas de maneira nenhuma eu acho que a gente pode esperar aí, pelo menos nas próximas semanas, que a gente tenha algum tipo de reviravolta nas tarifas que estão atualmente impostas para o Brasil. Professora, quando a gente fala dessas negociações, elas são negociações que vão discutir uma questão econômica, que é a questão do tarifaço, embora grande parte das tarifas tenha um motivo político, que a gente já sabe. O presidente Donald Trump, quando instituiu as tarifas de 50% contra o Brasil, citou a questão da perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, perseguição judicial. Agora, esse é um assunto que parece ter ficado um pouco de lado, pelo menos nas últimas conversas que a gente viu entre Brasil e Estados Unidos, desde o encontro de Trump com Lula, ainda na Assembleia Geral da ONU, né, na verdade. E aí eu queria te perguntar o seguinte, já que a negociação é por um fator mais econômico do que político, não está fazendo falta a presença de representantes desse setor nas conversas, ou ainda é muito cedo para isso? O encontro, por enquanto, tem mesmo que ser entre dois secretários, entre o secretário de Estado e o ministro das Relações Exteriores.
Olha, eu acho que sem dúvida, se a gente quer efetivamente avançar nesse processo, a gente precisa de representantes que tenham a responsabilidade ou a autorização para tratar da pauta comercial, né? Alguns analistas até comentaram recentemente, né? Por que não conversar com o secretário do Tesouro, por exemplo, para que essas portas sejam abertas? Eu acho que, como você colocou bem, né? A tarifa dividida nesses dois componentes. O componente político, ele parece estar cedendo essa ideia da caça às bruxas e da perseguição aí que Trump alegava com Bolsonaro, e agora a gente se volta para a parte comercial. O que é importante deixar claro aqui da parte comercial, a gente tem um dividendo político que o presidente Trump precisa tentar trazer para si, que é a pressão na inflação. O ministro Mauro Vieira foi até perguntado ontem, né, se eles chegaram a tratar de temas específicos como, por exemplo, o café, e ele sinalizou que não foram discutidas questões específicas como o café, que teve um aumento aí para o consumidor americano de praticamente 40% desde setembro. Então a gente precisa levar em consideração que tem aí uma pressão em cima do presidente americano, especialmente por conta do impacto inflacionário. Mas sem dúvida, né, para que a gente possa avançar nas próximas etapas aí dessa negociação e desse marco, desse acordo de reciprocidade, que eventualmente é o que deve chegar como resposta, a gente vai precisar tratar dessas pautas, sem nenhuma dúvida. Professora, você mencionou a questão do café, eu ia tocar nesse ponto, né? Porque o presidente Donald Trump anunciou nessa semana que vai reduzir as tarifas em relação ao café, não anunciou para quais países, né? O Brasil pode até acabar ficando de fora dessa lista. A gente tem um dado de que entre agosto e outubro desse ano, em relação a agosto e outubro do ano passado, a importação de café brasileiro nos Estados Unidos caiu 51,5%, mas há essa sinalização porque, claro, mexe direto com o bolso do consumidor, né? A questão da inflação. O presidente Donald Trump ter feito esse anúncio em relação ao café mostra que os Estados Unidos podem estar um pouco mais maleáveis na hora das negociações? Olha, eu acho que a gente sempre precisa levar em conta com quem o Brasil está negociando, né? O presidente americano, ele vai priorizar o seu capital político acima de tudo, e, como eu falei, o dividendo político que ele consegue angariar a partir dessa negociação. Sem dúvida, a pressão na inflação é o que está incomodando. Só que a gente tem um problema adicional que a gente não pode esquecer, que é o shutdown, né? A gente teve a reabertura agora, mas com o shutdown a gente teve um apagão de dados no mercado, nos Estados Unidos. Então, as informações sobre inflação e emprego, por exemplo, a gente corre risco aí dos dados de outubro sequer serem divulgados, né? Acho que isso é pouco provável, eles vão encontrar alguma maneira de acessar essa informação, mas para ele esse é um momento super importante. Por quê? O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, iniciou em sua última reunião um ciclo de corte de juros. Só que, para quem acompanha a economia sabe, todas as decisões de política monetária são o que a gente chama de data dependent, ou seja, elas dependem da divulgação dos dados. Então, se o Federal Reserve não tem acesso aos dados de inflação da maneira como sempre teve, a primeira vez na história que a gente discute esse tipo de apagão de dados na inflação, não consegue tomar a decisão de maneira adequada. O corte de juros é interpretado por Donald Trump como um ganho político. Há pouco tempo atrás, né, há alguns meses atrás, mas esse ganho ele precisa se propagar, ele precisa se perpetuar, e sem o dado a gente não tem, tanto o regulador fica às cegas quanto o próprio mercado e o setor privado. Então, sem dúvida, né, voltando para o ponto central aqui da sua pergunta, essa maleabilidade com o café, que o café, né, pode dar para a gente dessa sinalização sobre inflação, ela parece ser mais presente. Agora, para a gente finalizar, no governo Biden, ao final do governo Biden, a tarifa média de importação dos Estados Unidos era ali por volta de 3,5%. Isso dispara no governo Trump e
vamos ter as negociações. Expectativa de que as tarifas sejam reduzidas. Isso é um fato consumado. Hoje temos tarifas de 50%. Para quanto que elas serão reduzidas, a gente não sabe. Vamos supor que elas caiam totalmente, esse adicional das tarifas, e volte ao patamar de 10%, que foi o anunciado inicialmente por Donald Trump, lá em abril ainda, quando ele fala no dia da liberação dos Estados Unidos. As tarifas de 10% são tarifas ainda impeditivas ou a gente vai trabalhar, então, diante de um novo normal, digamos assim, daqui para frente, no quesito tarifário? Eu acho que é importante a gente levar em consideração, Fabrício, que o 10%, a gente está falando de tarifa média. E o que o governo brasileiro tem tentado destacar nas negociações é que a gente precisa de uma discussão setorial importante. O vice-presidente Geraldo Alckmin, em todas as oportunidades que tem para tratar desse tema, fala isso. Cada setor tem uma dinâmica muito específica. Então, pode ser que para alguns setores a tarifa de 10% se torne absolutamente impeditiva, para outros não. Então, é por isso que, inclusive, nesse roadmap, a gente precisa levar em consideração as questões setoriais. Como é que a gente vai olhar aí, e Mauro Vieira também destaca isso. A gente precisa fazer esse roadmap de maneira que cada um dos setores seja ouvido passo a passo. Então, é muito difícil a gente dar uma resposta única para isso, né? O 10% é a média, então vai depender do que cada um, de como cada setor se comporta, do nível de eficiência de cada setor e qual é o peso que cada um desses setores tem na inflação nos Estados Unidos por conta da pauta de exportação. Bom, conversamos com a professora Mariana Orengue, professora de Finanças do curso de Relações Internacionais da ESPM. Professora, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, hein? Até a próxima, muito obrigada, um prazer. Tchau, tchau. Vamos mudar de assunto aqui no JP Internacional. 13 de novembro de 2015, uma data que ficou marcada na história da França e de todo o mundo. Foi nesse dia, que completou 10 anos na última quinta-feira, que terroristas do grupo Estado Islâmico realizaram uma série de atentados em Paris, deixando 132 mortos, 130 nos ataques e outros 2 que morreram por complicações psicológicas depois da ação. A gente tem inclusive uma arte mostrando onde que esses ataques aconteceram em Paris, a capital da França. Os ataques começaram nos arredores do Stade de France, em Saint-Denis, onde a seleção francesa disputava um amistoso contra a Alemanha. O então presidente francês, François Hollande, estava no estádio assistindo a partida. As explosões aconteceram do lado de fora e deixaram uma pessoa morta. Foram 3 explosões no total. Em sequência, os terroristas de diferentes grupos, diferentes comandos, por assim dizer, atacaram áreas da região central de Paris, que é essa região aqui. Às 9h25, no horário local, eles deram início a uma série de ataques a tiros, fuzilamentos em ruas movimentadas da capital, incluindo restaurantes e bares que estavam completamente lotados, muita gente comendo nas ruas, mesas nas calçadas, além de uma explosão de bomba no Boulevard Voltaire, que foi às 9h40 do horário local. Os extremistas também invadiram a casa de shows Bataclan, onde acontecia uma apresentação da banda Eagles of Death Metal, matando aproximadamente 90 pessoas exatamente nesse local aqui. Os ataques começaram às 9h47 da noite. Entre 21h25 e 21h47, 9h25 da noite e 9h47 da noite, foram 5 pontos de ataques diferentes na região central de Paris. Ao todo, 9 terroristas morreram. Apenas um dos autores dos atentados, Salah Abdeslam, acabou sendo preso depois de fugir para a Bélgica, país onde ele nasceu. Ele foi condenado à prisão perpétua em 2022 e está até hoje em uma penitenciária de segurança máxima na França. Sobre esse caso e os efeitos dos ataques de 13 de novembro, nós conversamos com o jornalista Tony Serda, da agência de notícias France Presse. Ele cobriu os atentados naquela noite e contou qual foi a reação imediata após saber o que estava acontecendo. Comment dire, c'est un peu compliqué à expliquer
Parce que finalement, j'ai pas entendu les explosions, j'ai pas entendu les tirs, j'étais à Paris, j'étais dans une autre concert d'ailleurs, j'étais dans un concert. É difícil dizer o que senti. Eu não ouvi as explosões, não ouvi os tiros. Eu estava em Paris, estava assistindo a um show com amigos e começamos a ouvir os rumores. Comme journaliste, como on fait tous, on appelle la rédaction. J'ai mis donc du coup, on s'est rendu plusieurs pour travailler. Eu liguei para a redação e começamos a entender a amplitude de tudo o que estava acontecendo. E foi só alguns dias depois que a gente começou a entender o que aconteceu. Não foi medo, mas fez refletir sobre muitas coisas, sobre o sistema em que vivemos. Na cerimônia de comemoração dos 10 anos, para muitas pessoas, nós refletimos sobre o que aconteceu depois, ao longo da última década. Muitas pessoas, principalmente as vítimas, têm na cabeça um sentimento de incompreensão. C'est-à-dire, c'est un des mots qui venait, c'est-à-dire 10 ans après, il y a eu 10 anos depois, nós já vivemos o processo judicial que decretou a prisão de Salah Abdeslam. 4 anos atrás. Donc, comme je dis, il y a eu les procès, il y a 4 ans, maintenant il y a eu la cérémonie de 10 ans. Mas ainda assim, as vítimas ainda não conseguem entender o que aconteceu. Todos nós estamos um pouco naquele momento, mesmo havendo uma vontade de virar a página. Há sempre essa incompreensão do porquê isso tudo aconteceu. Os ataques de 13 de novembro vieram em um momento conturbado da história europeia. Em janeiro de 2015, terroristas ligados à Al-Qaeda já haviam atacado Paris, no caso que ficou conhecido pelo atentado contra a revista Charlie Hebdo. Em 2016, o Estado Islâmico atacou a cidade de Nice, no sul da França, durante o feriado de 14 de julho, além de Bruxelas, na Bélgica, e o mercado de Natal de Berlim, a capital da Alemanha. Já em 2017, o grupo atacou a cidade de Barcelona, na Espanha. Tudo isso gerou uma sensação de insegurança no continente. E a gente perguntou para o Tony se o medo ainda toma conta da população e quais foram as mudanças vistas de lá para cá. Je veux dire. Non, ça serait plutôt parce qu'en fait, il y a eu un effet de. Sim e não. O não seria porque os ataques geraram um efeito de união nacional na França e muita gente dizia que os terroristas tentaram atacar nosso modelo de vida, os restaurantes, as casas de shows. Então nós tivemos que continuar a sair, aproveitar as coisas e viver a vida. Isso não mudou a nossa forma de viver ou a imagem que temos de Paris pelo mundo, uma imagem festiva, de gente que gosta de aproveitar. Então nesse aspecto não mudou muita coisa. Mas assim, houve medo, claramente. E a parte mais visível das mudanças é a presença dos militares nas ruas. No começo foi mais chocante para as pessoas, mas aos poucos ficamos mais acostumados. Nos últimos 10 anos, a França mudou. Mas não mudou só por causa dos atentados. Eles deixaram algumas marcas, é verdade. Mas nós já tivemos a pandemia. Tivemos manifestações. Então a França está diferente porque aconteceram muitas coisas além dos atentados. 10 anos depois, o Estado Islâmico sofreu sérios golpes. O chamado Califado foi praticamente todo destruído pela coalizão internacional que atuou na região do Levante e a atuação do grupo terrorista foi consideravelmente modificada nos últimos tempos. Mas isso não quer dizer que a ameaça simplesmente desapareceu. E a pergunta é, será que a população está segura atualmente? Macron, le président actuel, Emmanuel Macron, l'a dit hier lors des cérémonies du 13 novembre, il a dit qu'en fait, que c'est presque impossible d'empêcher qu'il y ait un attentat. O presidente Emmanuel Macron falou na cerimônia de homenagem que é praticamente impossível impedir um atentado, mas que precisamos fazer de tudo para evitar que isso aconteça. Nas últimas semanas, o que nós ouvimos de representantes da justiça e da polícia é que o tipo de ameaça mudou. A ameaça jihadista continua existindo, mas não é mais o caso de atentados como o que nós vimos.
Atentados coordenados com terroristas do Iraque e na Síria. Agora a ameaça é de indivíduos que se radicalizam sozinhos, que já vivem na França e que se radicalizam através das redes sociais. Depois eles decidem fazer um ataque, mas são indivíduos, não é uma ordem que vem do exterior. O interessante disso tudo é que esses indivíduos são cada vez mais jovens. Isso é interessante porque os presidentes das associações das vítimas, nas cerimônias dessa semana, enfatizaram bastante a questão da juventude. Nós falamos para a juventude para que eles entendam o que aconteceu há 10 anos. Eles insistiram muito nessa questão. Radar Internacional chegando para a gente ver o que foi destaque, o que foi manchete no mundo nessa última semana. E a gente começa já projetando esse domingo, viu? Porque milhões de eleitores chilenos vão às urnas para o primeiro turno das eleições presidenciais no país. A expectativa é de que nenhum dos candidatos levem a disputa já neste fim de semana, com praticamente todas as pesquisas apontando para um segundo turno que deve acontecer em 14 de dezembro. Os favoritos são a candidata de esquerda, Janete Jara, representando o governo, já que o presidente Gabriel Boric não pode disputar a reeleição, e o candidato derrotado nas últimas eleições, José Antônio Kast, do Partido Republicano de extrema-direita. Mas as pesquisas também apontam um grande número de indecisos, e como o voto lá no Chile é obrigatório, as coisas podem acabar mudando. As pesquisas indicam, inclusive, que Janete Jara, indo para o segundo turno, perde para qualquer outro candidato. Então o cenário está bastante aberto. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas após um atentado em Islamabad, a capital do Paquistão, na última terça-feira. O caso foi reivindicado pelo Talibã do Paquistão em meio a uma crise com o vizinho Afeganistão. O TTP, como é conhecido o movimento dos talibãs paquistaneses, tem a mesma linha ideológica do grupo afegão e tem atacado com frequência as forças de segurança do país. O atentado foi o primeiro realizado na capital desde 2022. O governo de Islamabad acusa o governo de Cabul de abrigar talibãs paquistaneses e outros grupos terroristas. Bom, a gente ficar de olho, a gente lembra Paquistão, um dos países com arma nuclear. Não seria interessante ter os talibãs no poder por lá. 20 dias depois, o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, deixou a prisão de La Santé, em Paris. Por ter 70 anos, ele recebeu a liberdade condicional enquanto aguarda o julgamento do recurso do caso de financiamento ilegal vindo da Líbia durante a campanha presidencial de 2007. A expectativa é de que o recurso seja julgado pela justiça francesa em março do ano que vem. Sarkozy está impedido por lei de manter contato com o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, que visitou ele enquanto ele estava na cadeia nesses últimos 20 dias, o que acabou gerando muita controvérsia na França. Um ministro da Justiça indo visitar um ex-presidente preso não pega muito bem, pelo menos segundo a opinião pública. Vamos dar uma olhadinha na próxima página agora. Chuva de Estados Unidos aqui no Radar Internacional. Pela primeira vez na história, um presidente da Síria visitou a Casa Branca nesta semana. Ahmed al-Shara foi recebido por Donald Trump e assinou um acordo de cooperação política para o enfrentamento do grupo terrorista Estado Islâmico, que a gente mencionava agora há pouco. O curioso disso tudo é que al-Shara é ex-líder do Front al-Nusra, grupo ligado à Al-Qaeda, e teve inclusive uma recompensa oferecida pela Justiça dos Estados Unidos de 10 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão até pouco tempo atrás. Recompensa que foi colocada ainda em 2017, no primeiro mandato de Trump, e que caiu em dezembro do ano passado, no finalzinho do governo de Joe Biden. O novo presidente sírio também tenta reduzir o número de sanções contra o país após a queda do governo de Bashar al-Assad em janeiro deste ano. Um comitê democrata no Congresso dos Estados Unidos divulgou e-mails do empresário e traficante sexual Jeffrey Epstein, onde o criminoso afirma que o atual presidente americano Donald Trump sabia das garotas e que o republicano teria passado horas com uma delas na casa dele mesmo, Jeffrey Epstein. A Casa Branca negou o envolvimento de Trump
e acusou os democratas de realizarem um vazamento seletivo das mensagens. Oficialmente, Trump não foi acusado de nenhum crime, mas a divulgação dos arquivos do caso Epstein tem gerado grande expectativa nos Estados Unidos. Era a promessa de campanha de Trump. A partir do momento que ele chega ao governo, ele para de falar sobre esse assunto. Aumentando a tensão na região, agora a gente fala aqui de América do Sul também, os Estados Unidos decidiram enviar o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, para a operação próxima da costa da Venezuela. Oficialmente, o Pentágono mantém a versão de que o país está combatendo a atividade do narcotráfico em águas internacionais. Mas a semana também teve pressão contra os americanos, com declarações de governos estrangeiros sobre a legalidade da atuação da Marinha ao abater barcos sem o devido respeito à lei internacional, ou seja, sem uma ameaça direta à Marinha dos Estados Unidos. Marco Rubio já rebateu, inclusive no meio da reunião do G7, e disse que não são os europeus que devem dizer como funciona a legislação. Um tema muito delicado, a tensão aumenta aqui na América do Sul e em todo o mundo, e o Radar Internacional vai seguir de olho em tudo. Na Itália, a promotoria de Milão abriu uma investigação contra possíveis turistas de guerra, italianos que, no início dos anos 90, teriam pagado ao exército da Sérvia para atirar em civis durante o cerco em Sarajevo. Os detalhes com Camila Yunis. A investigação busca identificar cidadãos italianos acusados de homicídio doloso agravado, que pagaram para brincar de guerra e matar civis indefesos por prazer, entre os anos de 1993 e 1995. O período está ligado ao cerco de Sarajevo, que durou um total de 4 anos, em meio à Guerra da Bósnia. Na época, o exército da então República Iugoslava, que depois se tornou República Sérvia, lutava contra as tropas da República da Bósnia e Herzegovina e também da OTAN. Segundo a imprensa local, a promotoria afirma que as viagens chegavam a custar até 100 mil euros por dia, o equivalente a 615 mil reais. Os turistas de guerra foram descritos como simpatizantes da extrema-direita e amantes de armas. Após o pagamento, os criminosos eram autorizados a atirar com rifles de precisão em posições do exército da República Sérvia contra civis inocentes, incluindo crianças da cidade que estava sob estado de sítio. A estimativa é que, no mínimo, entre 100 e 200 italianos participaram do esquema, que reunia cidadãos em Trieste, no norte do país, antes de serem levados para os arredores de Sarajevo. A investigação foi aberta após uma denúncia de um jornalista na Itália. O caso foi comemorado pela ex-prefeita de Sarajevo, Benjamina Karic, que já havia apresentado uma queixa na Bósnia com a exibição de um documentário, onde também acusou cidadãos norte-americanos e russos. Mesmo após o fim do conflito em 1996, com a assinatura dos acordos de Dayton, a tensão e rivalidade entre os países que se separaram da Iugoslávia seguem fortes. Só no cerco de Sarajevo, de acordo com dados oficiais, as forças sérvio-bósnias mataram quase 12 mil habitantes e feriram mais de 50 mil. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem. E claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.